Olá, eu sou Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E no Perdido em Perguntas número 16, nós vamos responder mais perguntas dos nossos leitores. Lembrando novamente para que você envie suas perguntas pelo contato@perdido.co. Vamos lá! Pergunta número 1, enviada por Elisângela Montealbano. Até que ponto os sonhos podem auxiliar ou influenciar na expansão da consciência? Elisângela, os sonhos são um campo de estudo muito antigo. Já os ocultistas de tempos imemoriais já usavam do sonho para explicar algumas coisas. Nós vemos o sonho sendo representado até como profético na Bíblia, através da figura de Daniel e também de José, aquele que salvou o Egito, né? Além disso, nós também temos uma outra condição dos sonhos, que é a condição psicológica. Tanto Freud quanto Jung estudaram os sonhos e colocaram certos pareceres sobre estes assuntos. Sobre a psicologia eu não posso falar, não sou psicólogo, né? Tenho um conhecimento muito esparso sobre isso, mas temos diversos livros desses autores que eu aconselho a você a ir atrás. Além disso, dentro da condição mediúnica, o sonho muitas vezes ele serve como uma porta de entrada para as inspirações ou a comunicação espiritual. Justamente pelo corpo estar em repouso durante o sono, a alma ela tem uma certa emancipação e é através do sonho que você, muitas vezes a gente fala assim, é um sonho, mas não é bem um sonho, é uma ressignificação daquilo que nós vivenciamos no plano espiritual, porque o nosso corpo ele tem sentidos limitados, o nosso cérebro ele consegue adaptar-se até um certo limite, mas o nosso espírito ele tem o limite do infinito. Então nós temos muito mais sentidos no espírito e conseguimos presenciar, pressentir e também experienciar as coisas de uma forma muito mais ampla. Quando isso passa do sonho para o plano material, tem que haver uma adaptação. É onde a gente tem aqueles sonhos malucos, que a gente se sente voando, que as figuras são psicodélicas e afim. É uma tentativa do cérebro de interpretar ou de traduzir a linguagem dos sonhos. Os índios norte-americanos trabalham muito com essa questão do sonho para a expansão da consciência. Eu, particularmente, não vejo isso como algo que você deva fazer conscientemente, a não ser que você já tenha essa predisposição pelos sonhos lúcidos, tá ok? De qualquer forma, lá no nosso grupo Espiritualidade de Estudo tem outras pessoas que fazem esse tipo de projeção astral e que também têm sonhos lúcidos. Eu aconselho a você a postar sua perguntinha lá para que eles respondam, tá certo? Lembrando que no blog nós temos os contos escritos pelo André Caboclo. Todos esses contos são vivências de sonhos lúcidos, tá certo? Pergunta número 2, enviada por Nara Carvalho. Uma médium gestante pode incorporar todas as linhas sem problemas? Existem ressalvas? Nara, aqui vai uma opinião minha, do Douglas. Eu não aconselho o médium gestante incorporar nos 3 primeiros meses de gravidez e nos 3 últimos meses de gravidez. Ou seja, a maior parte da gravidez ela vai ficar sem incorporar. Ela pode ir para a gira, ela pode ficar lá sendo realmente irradiada, ela pode até não entrar na gira, servir como assistente, mas incorporando eu não aconselho, porque há um desgaste energético, há uma doação de energia material também. Isso eu não acredito que seja tão legal para o bebê e nem para a gestante. Algumas gestantes, infelizmente, pelos hábitos que têm na vida material, acabam tendo a energia bem mesmo rarefeita. Ela precisa de ter uma boa alimentação, ela não tem. Ela precisa ter de boas horas de sono, ela não tem. Ela não pode passar estresse e ela passa. Ela precisa não fumar e ela fuma, entre outras coisas mais. Então eu recomendaria não fazer práticas mediúnicas no período da gestação. Mas isso é uma coisa minha, uma coisa que eu vejo através das práticas, das terapias orientais e tudo mais que eu também compreendo. Não existem ressalvas escritas proibindo qualquer tipo de manifestação mediúnica nos livros de Kardec e outros livros que eu tenha lido, espíritas ou umbandistas. Porém, é uma prática que até os guias que eu já conversei não aconselham. Eu posso dizer que até a médium que está grávida, era melhor que ela ficasse na assistência durante o período da gravidez, porque ela tem que se focar na nova vida que ela está gerando. Já fui em terreiros onde que a grávida incorporou um Exu e fumou charuto o tempo todo. Isso não está correto, certo? Também já vi outras grávidas que incorporaram outras entidades e beberam bebidas alcoólicas.
Isso também não está certo. Mas esta é a minha opinião, tá bom? Pergunta número 3, enviada por Érica Cassundé. Para a espiritualidade, como é visto o ato da pessoa ganhar a vida sendo uma profissional do sexo? Érica, nós tínhamos até conversado isso no inbox lá no Facebook, né? Que você tem essa preocupação porque você conhece pessoas que acabam tendo essa relação de viver da vida material através do sexo e também ter essa condição espiritual. Do ponto de vista espiritual, o problema não é o sexo. O problema é o que atrai ao sexo. Geralmente, um profissional do sexo, ela está ali para ganhar seu alimento. É de uma forma digna ou indigna? Quem somos nós para julgar? Nós não temos esse tipo de julgamento. Porém, o que envolve isso é que é complicado, porque a pessoa ela está atraindo pessoas, né, outros tipos de pessoas, os clientes que ela vai atrair, são geralmente pessoas que querem satisfazer suas paixões mais inferiores. Eles querem utilizar da profissional do sexo para fazer aquilo que eles não têm coragem de fazer com a esposa, de fazer com o marido. Então, é uma situação até de perversão, de negativação. Então, o que é certo e errado no campo sexual? Hoje a gente não pode dizer o que é certo e o que é errado. O errado é não ter prazer. O certo é ter prazer, mas desde que seja feito com respeito. O que não acontece com as profissionais do sexo, elas são objetificadas sempre. Sejam os homens ou as mulheres que trabalham através do sexo, eu acho que é uma coisa muito complicada. Então o que eu recomendo para essa pessoa, já que ela está procurando um auxílio espiritual e na Umbanda não se vira as costas para ninguém, nem fazemos julgamento, é que ela tenha um cuidado também especial com ela mesma. Que ela capriche nos banhos de erva, capriche nas firmezas que ela vai fazer, que ela tenha pensamentos elevados e que quando não estiver dentro da prática da profissão dela, ela procure elevar o seu pensamento, elevar seus padrões vibratórios com outros tipos de atividade. Isso é importante, tá certo? Ser profissional do sexo em si não faz mal. Vamos supor que isso fosse algo regulamentado. Já tiraria uma carga energética que é a carga do proibido. Porque quando é proibido, nossa egrégora, né, o nosso egrégora da nossa sociedade, ela acaba colocando energias negativas em cima daquilo, entre outras coisas mais. Então o que eu recomendo é que você converse com essas pessoas para que elas, enquanto não estiverem fazendo essas atividades, que elas tenham pensamentos elevados, que elas tenham atitudes elevadas, que elas pratiquem caridade, que elas procurem se instruir e também procurem tentar deixar esta vida. Não porque está errado, mas porque será prejudicial a elas. Tá ok? Pergunta número 4, enviada por Marcos Moraes. Por que a Umbanda Esotérica de Mata e Silva não trabalha com as linhas auxiliares baiano, marinheiros, ciganos e etc? A Umbanda não é inclusiva, como ensinou o Caboclo das 7 Encruzilhadas? Marcos, apesar de ter lido muito os livros do Mata e Silva, eu não sou um profundo conhecedor da doutrina do Mata e Silva. Eu sei que muito do que eu vejo eles dizem que não trabalham mesmo com essas linhas. Porém, nós temos que entender aqui uma questão. Você citou o Caboclo das 7 Encruzilhadas. O Caboclo das 7 Encruzilhadas também não trabalhava com essas linhas de forma ostensiva, pelo menos não no começo. Essas linhas foram agregadas depois. E além disso, o Mata e Silva e o Caboclo das 7 Encruzilhadas, eles acreditam que a Umbanda tem fundações e origens diferentes. O Mata e Silva não acredita em nada da fundação da Umbanda do que o Caboclo das 7 Encruzilhadas trouxe. Para o Mata e Silva, a fundação da Umbanda se dá de tempos imemoriais, através dos povos de pele vermelha, que eles diziam que vinham da Atlântida, de Lemúria, desses continentes mitológicos, fabulosos. E o Caboclo das 7 Encruzilhadas já dizia que não, que era uma manifestação dos espíritos que estavam habitando a Terra e que trabalhavam de uma forma espírita mesmo. Tá? Então são origens diferentes, é como se fossem duas religiões diferentes que têm o mesmo nome. Então a gente não pode meio que comparar, até porque se você analisar um ponto riscado de alguém que segue a doutrina do Caboclo das 7 Encruzilhadas e que segue a doutrina do Mata e Silva, são completamente diferentes. Um acredita que a Umbanda é de origem brasileira e o outro acredita que são de tempos imemoriais e com forte influência do hinduísmo, principalmente da questão do sânscrito nos seus pontos riscados, tá certo? Então não dá para comparar. O que eu posso te dizer é que, mesmo na Umbanda tradicional, baianos, os marinheiros e outras linhas auxiliares, eles entram dentro das linhas principais. Eles fazem parte das linhas principais. Como eu já escrevi lá no blog, tem até aqui no Conhecendo a Umbanda sobre baianos, eu falo que o baiano, para mim, ele está dentro da categoria de preto velho. E o boiadeiro, ele está na categoria de um caboclo. E assim por diante, tá certo? Pergunta número 5, enviada por Paulo Anderson. Por que alguns terreiros de Umbanda fazem sacrifícios de animais e trabalhos com sangue? Esta é uma pergunta recorrente, né, Paulo? Eu vou dizer para você. Assista ao nosso
Pensamentos Extra número 1, que fala sobre sacrifícios na Umbanda. Sangue não. Vou deixar o link para vocês aí na descrição do vídeo. E uma coisa que é importante frisar, na Umbanda, na origem da Umbanda, acreditando na Umbanda do Zélio e do Caboclo das Sete Cruzilhadas, não existia sacrifício animal. Não existia e era proibido o uso de sangue dentro da Umbanda. Isso acabou acontecendo quando o candomblé Nagô, de cultura Nagô e Yorubá, ele acabou sendo incorporado dentro da Umbanda, isso já pela década de 40. Então foi uma inclusão posterior. E para mim, isso foi uma inclusão errada, uma inclusão que só atrapalhou o desenvolvimento da religião. Acaba gerando diversos conflitos, acaba gerando diversos problemas, acaba gerando diversas confusões. Essa resposta está lá inteirinha num programa dedicado só a ela. Pensamentos Extra 01. Sangue na Umbanda? Não. Vou deixar o link aí para você, se acompanha lá, tá certo? Então este foi o Perdido em Perguntas número 16. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Envie suas perguntas pelo formulário de contato lá no nosso blog www.perdidoempensamentos.com ou pelo nosso e-mail contato@perdido.co. E também não se esqueça de se inscrever, de assinar aqui o nosso canal para receber as nossas atualizações, saber sempre quando nós lançamos um novo vídeo e curtir, comentar e compartilhar, tá certo? Meu muito obrigado a todos, vejam os nossos outros programas e até lá!